Tudo bem, né, gente? Mas eu sou professor e o show tem que continuar. Olá, tudo bem? Eu sou o Hugo Braga e estou aqui para falar com vocês hoje a respeito do romance indianista. Quando a gente estuda a poesia romântica no Brasil, a gente divide ela em três fases. A primeira, a indianista, né, que precisava construir um mito de nacionalidade. A segunda, a ultra-romântica, e a terceira, a condoreira, o abolicionista. No romance, a gente vê também facetas diferentes, né, dessa escola literária. Então, a gente tem o que a gente chama de romance urbano ou de costumes, que nós vimos já numa aula anterior, o romance indianista e o romance regionalista, romântico. Uma outra expressão, né, escrita, diferente da poesia, é o romance. O romance é uma narrativa complexa que tem um enredo, né, em que várias histórias são contadas em paralelo. Normalmente, o romance é mais longo que a novela, que por sua vez é mais longa que o conto, né, que é mais longo que a crônica. Todas essas formas escritas em prosa. Nem todo o romance é romântico, ou seja, conta uma história aos modos românticos, né? Ou falando de amores, ou de nacionalismo, ou de libertação. Então, o romance indianista vai cumprir com um papel fundamental na criação do gosto popular brasileiro, introduzindo essa figura do índio como o nosso herói nacional. Ora, o Brasil foi descoberto, né? Teria sido aí descoberto pelos portugueses do século XVI, já na Idade Moderna. Nós não tivemos um cavaleiro medieval que fosse a representação heróica dos nossos feitos, como tem lá os europeus. Então, como é que os brasileiros, né, descendentes dos portugueses, vão adaptar a nossa história? Né? Muito influenciados pelos estrangeiros que vieram nas missões artísticas, a partir da chegada da família real no Brasil no início do século XIX, né, os geógrafos, os botânicos, os zoólogos, né, que vão vão pintar ainda, né, mas fotografar a seu modo, registrar as cenas ali do cotidiano brasileiro, a sua população. Os artistas nacionais vão construir a figura do nosso herói, né, aquele que é digno ali de inspirar o outro através dos seus feitos, através do seu caráter, como uma forma de elevar esse povo, né, nós vamos escolher a figura do indígena. Por quê? O indígena vai exercer um duplo papel. Ao mesmo tempo que ele representa os povos originários da América, né, a gente diz também ameríndios, né, ele incorpora os valores burgueses, que são os valores românticos, né? A bravura, a humildade, a honra, a iniciativa, a honestidade, fé, a paixão sem limites, né? A devoção ali, a possibilidade de agir como um verdadeiro herói, embora com elementos de certa forma primitivos ou selvagens, né? Por assim dizer. Nós vamos discutir isso a respeito da questão do olhar, né? Como se enxerga a relação entre diferentes culturas, especificamente aqui a cultura portuguesa e a cultura indígena, que vão estar em contraste nessas histórias que vão sendo contadas. Então, é preciso, né, nós estamos falando do século XIX, 1800 e caminha o século, né? Estamos passando da primeira para a segunda metade já. Reconstruir esse nosso passado histórico, né? Contando, então, mitos e lendas que vão mostrar como começou o Brasil, né? Como nasceu o povo brasileiro. José de Alencar faz isso muito bem. A gente vai ver na segunda parte da aula 3 romances, né? Cada um que conta um ponto da história, quando a colonização já está avançada, no início do contato dos portugueses com os indígenas, né? E no tempo ainda antes da chegada dos portugueses, né? Ele de trás para frente nos conta essa história. Mas a pergunta que a gente faz é, esse passado histórico é um passado histórico fielmente reconstituído ou é um passado histórico inventado, né? Na ausência de documentos, claro que esses artistas eram estudiosos, né? Procuravam pautar ali as suas observações sobre os costumes dos povos indígenas que aqui habitavam, né? Segundo descrições e observações de pessoas que vieram antes dele. Muito do que eles faziam era inventar também, se fosse preciso, né? Essa história que está surgindo. Então, a estrutura do romance indianista é a mesma estrutura do romance europeu, a mesma estrutura do romance urbano, com as suas adaptações, né? A gente tem uma capa diferente, né? Para esse mesmo conjunto de símbolos, né? O herói sempre tem que superar os obstáculos, né? O inimigo
inimigo que quer combatê-lo, a diferença da origem entre ele e a sua amada, enfim, uma doença, uma fome, uma guerra, algum problema, algum antagonismo que detém esse herói, tem que superar esses obstáculos, né? Então, são os mesmos valores com uma roupagem diferente, com uma roupa diferente, né? E os escritores, claro, eles vão se preocupar em traduzir uma semelhança entre as palavras, né, dos costumes, dos hábitos ali, dos rituais indígenas, né, na linguagem. Então, o que a gente chama de verossimilhança, né? Verdade, né, na descrição, nessa comparação, na semelhança, né, com a cultura indígena, com uma forma de trazer o leitor. Então, esses romances vão ser um sucesso no Brasil, porque publicados também naquela forma dos folhetins, né? Que é o capítulo diário lançado nos jornais, como uma forma das pessoas quererem saber a sequência dos acontecimentos. Por ter um certo grau de exotismo, né? Para você que morasse numa cidade, né? O Brasil está se urbanizando, está crescendo nesse sentido. Ouvir falar dessa natureza exuberante, longínqua, né? Virgem, com os seus habitantes, os seus costumes ali, era motivo de atenção, era motivo suficiente para atrair aí a vontade das pessoas de lerem e saberem mais sobre essas histórias. Então, para comentar outras características, eu vou apagar e nós vamos falar sobre os 3 romances de José de Alencar, importantes para compreender o que foi o romance indianista. Então, continuando, o principal autor que vai desenvolver a prosa indianista no Brasil é José de Alencar. Ele tem um projeto, ele quer contar a história do Brasil em 3 etapas, em 3 momentos distintos, né, do surgimento aí do Brasil, da nação brasileira. Então, ele seleciona 3 obras, o Birajara, Iracema e o Guarani, em que ele vai contar o início, né, quando ainda o Brasil não havia sido descoberto pelos portugueses, depois dos primeiros contatos entre os portugueses e os brasileiros, o que vai dar origem aí, né, ao primeiro filho do encontro da união dessas 2 raças, e depois, né, no processo aí de transformação dessa cultura indígena no contato com os europeus, numa colonização mais avançada. Mas, se você reparar na data de lançamento dos livros, ele faz essa trilogia de trás para frente. Então, ele já começa pelo best-seller, né? Ele já começa ali descrevendo, chamando a atenção do leitor para essa relação entre indígenas, né, e colonizadores portugueses, contando a história lá do Peri, o nosso primeiro grande herói nacional. Se você for ler, né, a história, se você ler o trecho da caçada, no qual ele enfrenta e vence, né, com as próprias mãos uma onça, né, um jaguar, com o qual ele entra em luta, né, sabendo um pouco mais da história, você vai ver como esse personagem aí é um reflexo do que seria mais ideal, né, quanto aí à nacionalidade brasileira. Ele seria o brasileiro mais puro, né, o nosso primeiro grande herói da literatura nacional. Ele começa por esse, depois ele volta um pouco ao passado, né, no momento aí do surgimento, do contato do português com o indígena, e mais adiante ele volta a esse passado indígena. Então, a gente vai falar sobre a estrutura de Iracema e do Guarani, para fazer uma comparação entre representações que há nas 2 obras, mas antes disso eu gostaria que vocês fossem lá à página 77, né, para ver um trecho do Ubirajara, né? Então, é descrita aqui a figura do jaguaré, um índio caçador que assume o nome do animal que ele derrota, né? Ele precisa se tornar homem, ele precisa se tornar adulto, e para isso ele precisa vencer um grande animal que seja digno, né? Que esteja à altura dele para esse grande combate que vai iniciá-lo aí na vida adulta. Então, vou ler esse trechinho na 77, depois a gente resume o enredo dessas 2 obras e faz a nossa comparação simbólica e estrutural. Olha lá, na 77. Pela margem do grande rio caminha Jaguaré, o jovem caçador. O arco pende-lhe ao ombro, esquecido e inútil.
as flechas dormem no coldre de Uiraçaba. As palavras aí que vão aparecendo. Os veados saltam das moitas de Ubaia e vêm retouçar na grama, zombando do caçador. Jaguaré não vê o tímido campeiro, seus olhos buscam um inimigo capaz de resistir ao braço robusto. Braço robusto, né? O veadinho que está por ali, para ele pouco importa, ele quer um animal maior, né? O rugido do jaguar abala a floresta, mas o caçador também despreza o jaguar, que já cansou de vencer. Então ele já tem o nome de jaguaré, porque ele já venceu uma outra onça, um outro jaguar no passado. Ele chama-se jaguaré, o mais feroz jaguar da floresta. Os outros fogem esbaforidos quando de longe o pressentem. Não é esse o inimigo que procura, porém outro mais terrível para vencê-lo em combate de morte e ganhar o nome de guerra. Jaguaré chegou à idade em que o mancebo troca a fama do caçador pela glória do guerreiro. Para ser aclamado guerreiro por sua nação, é preciso que o jovem caçador conquiste este título por uma grande façanha, né? Então, todo herói precisa desempenhar uma grande façanha. Aqui pode ser, né, no Brasil lá mais longínquo, mais remotamente, né, contado na história, vencer um grande animal. Ainda, né, não há um desafio maior do que é isso, né? Então, o texto continua contando aí sobre esse guerreiro, né? Nessa parte ainda dizendo: por isso deixou a tábua dos seus e a presença de Jandira, a virgem formosa que lhe guarda o seio de esposa. E a promessa de um encontro amoroso aí, né? Que vai estar sempre colocado nessas histórias. Então, qual é o grande contraste que a gente vai ver representado em Iracema e o Guarani? Vou começar pelo Guarani, vou começar daqui para cá, né, pela ordem da publicação, para a gente ver essas figuras. Qual é a história contada no Guarani? A história contada é de Peri, né? Ele vive nas florestas brasileiras, né, à margem de um forte, de uma construção, onde mora lá o fidalgo Dom Antônio Maris e a sua filha Cecília, a portuguesa, né, Ceci. Ela é um exemplo de moça romântica, ela tem origem nobre, ela é uma portuguesa, ela é civilizada, mas ela vive aqui porque o pai dela é um colonizador, né, um explorador das terras aqui no Brasil. Então eles vivem lá abrigados nessa fortaleza com portugueses e outros mercenários, né, que vão cortejar essa filha, que vão causar confusões, né, entre si e com os indígenas, né? Num certo ponto do livro, o irmão da Cecília, a arma dele dispara e mata uma índia aimoré. Havia um tratado de paz, né, entre os portugueses e os aimorés de não conflito. Mas aí os aimorés cercam a fortaleza lá do Dom Antônio, né, e eles começam a passar por um momento de dificuldades. A reação, né, então, que precisa se fazer é como dar fim a esse cerco. Ao longo da história, quando Peri conhece Cecília, ele se devota, ele é extremamente apaixonado por ela, né? Isso mostra um pouco, isso reflete um pouco de como se desenha a ideia de suzerania e vassalagem entre colonizador e colonizado, né? O índio, ele é visto pelo olhar do europeu como um selvagem, mas essa noção, a gente sabe que essa é uma noção que a gente chama de etnocêntrica. Como assim, professor? Ela é centrada, o centro dela está no olhar daquele que domina, né? Daquele que tem mais poder, né? Daquele que conta a história. Então a gente vai ver que o olhar, né, do europeu, do modo de vida europeu, vai prevalecer sobre o costume indígena. Por quê? O Peri tem os seus costumes, as suas crenças, né, e os portugueses são cristãos. Ceci é uma cristã. Então, né, esse aqui é o brasileiro, essa aqui é a portuguesa, né? Esse aqui é visto como selvagem, ele é um elemento masculino, ele é visto como selvagem, e ela é vista como civilizada. Então, o antagonismo aqui é a diferença de origens, tem origem diferente, né? Tem posições sociais diferentes. Se uma nobre já não se casa com um europeu comum ou com um brasileiro branco, que dirá se casar com um indígena? É impossível, né?
que isso acontecesse. Mas como o Peri obedecia muito a Dan Antônio, como ele era muito dedicado a Cecília, quando ele fazia os seus feitos, né? Ele empreendia as caçadas para agradar Cecília, ele se submetia gradualmente a esses costumes. Então, o que acontece? O Peri ele tem que se converter, né? Ele tem que se converter ao cristianismo, e isso dá para ele lá a autorização de se casar com Cecília. Então, quando o forte está cercado lá pelos índios aimorés, o Dom Antônio decide, né, deixar que eles fujam, aí eles partem rumo ao indefinido, enquanto o Dom Antônio explode a fortaleza, matando os portugueses e os indígenas que estavam lá em confronto. Então, o livro termina com eles rumando para o nada, simbolizando, né, como se fosse a união desses dois povos. Algo semelhante acontece na história Iracema. Enfim, quando a gente ouve falar dessa indígena que vai representar a natureza brasileira acima de tudo, né? Se o Peri ele é largo como um tronco, ágil como o bote de uma cobra, né? Enfim, Iracema é a virgem dos lábios de mel, né? Com os cabelos tão negros quanto a asa da graúna. Todos os elementos da natureza aparecem para fazer a comparação, a descrição desses personagens que vão ser os exemplos vivos, né, dessa natureza, dessa exuberância. Iracema é contado no momento em que os portugueses chegam ao Brasil. Então, do outro lado, a gente tem o Martim, né, que é aquele português que chega aqui e rapidamente se enamora pela indígena, né? Então, de novo, aqui, ó, esse é o elemento português e esse aqui é o elemento brasileiro, né? As relações que se estabelecem entre eles são parecidas, né? Ele quer se casar com ela, mas não é possível, porque ela é a guardiã do segredo da Jurema. Ela é uma espécie de sacerdotisa que está fadada a permanecer virgem durante toda a vida, né? Mas, claro, o herói romântico, né? No caso não vai ser ela, vai ser o masculino, o elemento masculino aqui, vai conseguir vencer, superar esses obstáculos de diferença aqui da tribo, a partir do momento que a Iracema decide deixar a tribo dela, deixar os seus costumes, né? Para se casar com Martim. Da união de Iracema e Martim nasce Moacir, né? Que seria aí a lenda do primeiro brasileiro. Moacir é a tradução, o filho desses dois, é a tradução da ideia do filho da dor. Porque, no contraste, né, não é possível que nenhum dos dois mantenha os seus costumes, mantenha a sua origem, se quiserem esses se unir. Então, ela deixa a tribo para se casar com Martim, né, e gerar o primeiro brasileiro, né? Aparentemente, atrás dessas histórias aparentemente ingênuas, melhor dizendo, né, a gente vê que não existe a relação tradicional entre masculino e feminino, né? No romance romântico, o masculino se submete ao feminino, que é o que a gente vê aqui. Mas da mesma forma, isso não acontece na outra história. O elemento feminino se submete ao masculino. Por quê? Porque existe uma lógica maior, a lógica de ser civilizado. Então, quem, né, deixa os seus costumes, quem naturalmente deixa de existir, né, quem se funde, né, é o indígena para atender aos desejos, né, à formação, aos hábitos aí do povo colonizador. Então, a gente vê essa estrutura se reproduzindo nesses dois romances de formas diferentes. Não sei se deu para entender. Quando a gente viu o romance indianista, a gente viu algumas dessas características. Agora, só aprofundamos, falando a respeito dessa manifestação na prosa. Espero que vocês tenham acompanhado, né? Por hoje é só. Muito obrigado.